Boa noite, gente boa. Prazer enorme estar aqui na sua festa de aniversário. Eu estava vendo aqui o pastor anterior recebendo os visitantes, eu fiquei extremamente impressionado como ele escutava os nomes das pessoas. Porque alguns meses atrás eu fui verificar minha audição e o médico falou: olha, o senhor perdeu já 20% em cada ouvido e daqui a um tempo vai ter que colocar um aparelho. Na mesma semana eu fui no oculista e ele falou: olha, vamos ter que trocar o óculos porque o senhor perdeu 20% da visão. E eu cheguei em casa, quando eu contei para minha filha falou assim: pai, essa semana não vá ao neurologista. O senhor pode estar no caminho da descida, né? Então eu fiquei impressionado quando ele escutava, porque eu estava perguntando para o Davi ali: você entendeu? Você entendeu? Você escutou? Realmente eu tenho uma história verdadeira do Wagner. Muitos anos atrás, não foi nessa igreja, eu fui convidado por ele, estava pregando, e era um dia de aniversário também. Sabe como é que é? Dia de aniversário você fica meio entusiasmado, e eu comecei a pregar, e aquilo vai esticando, o Wagner está sentado aqui na frente, e ele diz assim, num certo momento, ele diz: amém, faraó. E eu falei assim: que negócio é esse? Como assim? Podia ser amém Jeová, amém Senhor, amém Jesus, mas faraó, o que o faraó tem a ver? Continuei pregando, daqui a um pouco ele fala mais alto, olhando para mim assim: amém, faraó. Eu falei: nossa, cara, deve ser um cacuete deles aqui, é um negócio meio novo, né? Quando ele falou a terceira vez, eu parei, desci, sentei do lado dele e falei: o que é esse negócio de amém, faraó? Ele falou: deixe o meu povo ir. São as histórias verdadeiras do Wagner, conheço muitas. Muito bem, eu tenho um slide para colocar ali, por favor. Quero fazer uma pequena propaganda, não anterior. Quero fazer uma pequena propaganda do nosso curso de novembro, curso de liderança avançada no Instituto Haggai. Nós teremos 2 turmas. Se você tem interesse em tirar 5 dias, chega lá sábado de manhã, sábado e domingo, segunda, terça e quarta de noite você está em casa. 5 dias que podem realmente abalar o seu coração, transformar a sua vida. Nós vamos estudar sobre liderança, sobre visão, sobre metas, sobre integridade do líder, prestação de contas, família, prioridades. Vamos estudar juntos sobre evangelismo, criatividade, comunicação. E vamos escrever um projeto de como você pode usar tudo que você é como cristão no mercado de trabalho para exercer uma influência como um agente do reino de Deus onde você vive. É o melhor curso que o Haggai oferece no Brasil. Temos ainda umas 5 vagas na primeira edição em novembro e umas 7, 8 vagas na segunda edição. Olhe no nosso site, entre lá e dê uma olhada, venha fazer o curso conosco. Hoje eu quero falar para vocês sobre vida, Eu coloquei ali uma palavra com a gente pulando. Por quê? Porque nós gostamos da vida, certo? Vida, a gente gosta de curtir a vida. Tem uma frase que a gente usa que é assim, isso é que é vida. A gente não usa essa frase, geralmente quando a gente está na praia, com a pé na areia, limonada bem gelada debaixo do guarda-sol, olha aquele marzão, vira para a mulher e fala: nossa, isso é que é vida, hein? Usamos em outras ocasiões, mas geralmente está ligado com o quê? Com celebrações, grandes eventos, ou ganhar um presente bonito, ou comprar uma casa nova. A gente sente uma coisa, e a gente fala assim: isso é que é vida, né? E na Bíblia, nós também temos a vida abundante, né? Ou a Bíblia fala da vida cheia do Espírito Santo, ou a vida prudente, mas eu creio que nós temos algumas confusões a respeito disso. Mostra lá para nós. Veja como que nós não temos muita certeza sobre o que é essa vida que nós devíamos ter.
Nós pensamos que às vezes é um momento de êxtase, talvez, durante o louvor, quando a gente vem aqui e canta uma música como essa, de que Deus é fiel, e a gente sente uma coisa, fala, deve ser isso que é ser cheio do Espírito, né? Ou é uma emoção que a gente sente ao ouvir uma mensagem ou um vídeo, alguma coisa que mexe com a gente, uma lágrima corre no olho, a gente diz assim, nossa, isso aqui deve ser aquela vida que Deus quer que eu tenha. Ou é uma experiência mística, única na minha vida, um momento lá atrás que eu sinto, um retiro espiritual, alguma coisa aconteceu, eu falo, não, aquilo lá é que era a vida abundante, eu não sei o que eu tenho hoje, mas aquilo foi um momento, né? Ou então algo que eu recebo, sem me esforçar muito, Deus dá para mim, aquele negócio chega em mim, eu sinto que tem uma vantagem em estar perto de Deus. Esse tipo de conceito nos causa uma certa frustração. Por quê? Porque a gente olha para a nossa vida, e a nossa vida é o seguinte, eu vim de Campinas para cá, uma viagem que leva 1h15, eu levei 2h30. E a gente fala assim, eu estava no carro ali dizendo, o que significa ser cheio do Espírito Santo aqui nesse carro? Porque o que estava subindo aqui era outra coisa. Tá certo? Nós temos, não é? Nós temos as rotinas da nossa vida, nós temos o trânsito para enfrentar, nós temos filhos para criar, netos com quem nos preocupar, nós temos funcionários que nós vamos demitir amanhã, nós temos cortes de orçamento, nós temos orçamento que não fecham, nós temos vendas que não estão sendo fechadas, e nós temos uma preocupação constante. Aí alguém fala para nós assim, entrega a sua vida a Jesus, você vai ter uma vida abundante. Você fala assim, que será? Que será essa coisa, essa vida abundante, a vida cheia do Espírito? Isso, gente, define igreja. Nós estamos celebrando aqui 89 anos de vida nessa igreja. Igreja é definida por vida, porque nós fomos resgatados do império das trevas, onde havia morte, e fomos chamados por Jesus para o reino do Filho do seu amor, e ali então Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então essa transformação de vida, eu fico até pensando, é meio milagroso, né? A gente se aguentar durante tantos anos, né? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em cada um vai fazendo a gente se perdoar, se ajeitar, se arrumar, se ajudar um outro a melhorar a vida abundante. Hoje é um dia para nós pensarmos em vida. Então quero convidar você a ler Efésios, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, o que você preferir, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20, que eu escolhi para a nossa meditação. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos descobrir um pouco a estrutura do texto antes de explicar o que nós vamos estudar. Veja, o texto diz assim, vede prudentemente como andais. Essa palavra no grego significa vede exatamente como andais, acuradamente, minuciosamente, meticulosamente, exato em cada detalhe. Você vê que ele não está falando muito sobre um sentimento, ele não está falando sobre um êxtase, ele está falando sobre, parece um planejamento, é uma coisa minuciosa. Na verdade, o texto, a mesma palavra é usada em Atos 18, 20, para dizer que Apolo ensinava com precisão sobre Jesus. Herodes mandou os magos a Belém e diz, ide informar-vos com precisão. Esse detalhe, essa precisão. Ele falou assim, se vocês querem viver prudentemente, vocês têm que fazer 3 coisas. Essas 3 coisas, essa vida minuciosa, tem 3 qualidades que aparecem com a palavra não. Deixa eu mostrar para vocês.
Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vocês conseguirem enxergar as três divisões? Tem um não e um sim. Veja bem, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí diz, não vos torneis insensatos, aí eu vou acrescentar, mas sim procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sim enchei-vos do Espírito. É sobre essas três qualidades que nós queremos conversar hoje, definem uma vida cheia do Espírito. Eu vou explicar como é que é. A primeira qualidade é a qualidade da sabedoria. Ele diz, não como necios, mas como sábios. Olha, meu slide está meio engraçado, tem essas palavras na vertical, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se eu tivesse que perguntar para vocês aqui o significado de remindo o tempo, o que todo mundo ia responder? O que é remir o tempo? Eu não escuto. Mas assim, eu sei que alguém falou alguma coisa, mas alguém diria assim, aproveitar as oportunidades, fazer o melhor uso possível do nosso tempo que nós temos todo dia, não é verdade? Mas a palavra remir, ela significa o que, queridos? Remir tem a ver com com escravidão. Remir tem a ver com o mercado de escravos. Quando a Bíblia diz que Jesus nos remiu, é que Jesus foi lá onde os escravos estavam, e Ele pagou um preço, e Ele nos libertou daquela escravidão para uma vida melhor. Então remir tem a ver com resgate, com pagamento de preço. Agora ficou confuso, porque ele está dizendo para remir o tempo. Como assim? Como é que nós vamos entender a frase? Coloquei lá, remir o tempo é pagar o preço para resgatar para um bem maior. Foi o que Jesus fez conosco. Mas como remir o tempo? Isso não faz muito sentido. A palavra tempo aí é a palavra kairos, que significa um momento específico. Alguns dizem que kairos significa o momento de Deus. Pode significar isso. Na Bíblia, várias vezes é usado kairos como um momento de Deus. Mas o termo kairos significa só isso. Um momento específico. Momento específico. É diferente de cronos, onde a gente usa a palavra cronologia. É um longo período de tempo. Isso aqui é um pequeno tempo. É um tempo específico, é um momento. Então eu coloquei lá, o tempo é um momento específico de tempo, que você salvou, que você pagou o preço para resgatar. Perdão. E, porque os dias são maus, o termo significa, não significa só malignidade do diabo. Os dias são maus, aqui significa, o dia é cheio de trabalho, é cheio de fadiga, é cheio de perigo, de aborrecimentos, de dores, de problemas. Você tem que pagar o preço. Olha lá, vamos ler a definição. Eu preciso, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter essa sabedoria, de ir na minha vida, e num determinado tempo, um momento de tempo, um período pequeno de tempo, eu tenho que pagar o preço para resgatar aquele tempo e usá-lo para um bem maior. E eu preciso fazer isso resgatando esse tempo da rotina da vida, que já é uma loucura e que às vezes é até maligna. Eu preciso fazer isso. Essa é a definição de pagar o preço, de remir o tempo, porque os dias são maus. Pagar o preço para resgatar, para um bem maior, um momento específico de tempo, porque a rotina da vida é impiedosa e às vezes maligna. Amanhã, por exemplo, você vai para o emprego e tem uma conversa difícil que você precisa ter com um funcionário. E o que a gente faz? A gente fica, vou começar depois do almoço. Acho que hoje não vai dar, acho que vai ter que ser terça. E nós vamos fugindo. O que você tem que fazer? Pagar o preço
Pagar o preço. Desmarca aquilo, marca o negócio, chama o rapaz, senta aqui, vamos conversar. Essa conversa difícil, você pagou o preço para salvar um momento da rotina da sua vida e pegar com aquele momento e ser usado para um bem maior. Quando você faz isso, a vida de Jesus floresce. Isso vale para tanta coisa. Conversar com o namorado, com a namorada, cônjuge, né? Esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no aeroporto e eu vi um casal assim, os dois deviam ter acima de 70 anos, né? Cabelinho branco, muito bonitos assim, elegantes, sentados, e os dois com 2 celulares grandes, como convém a pessoas que estão com problema na visão, vai aumentando o celular, e eles então, os dois estão lá digitando, né? E você vê pela idade que não é com os 2 dedos, é um dedo só, e eles estão fazendo, e eu vi os dois ali, achei tão bonito, então eu não resisti, né? Eu falei assim, com licença, vocês estão casados há quantos anos já? Quase 50 anos. Eu falei, bom, então vocês sabem que vocês podem conversar um com o outro, né? Não precisa mandar mensagem. Ele falou, não estou mandando, não é mensagem para ela. Aí veio a explicação, eu caí na risada, falei, não, é só uma piada. Mas eu vejo dificuldade hoje de pessoas de pegar o telefone e conversar, ou de só conversar, porque hoje tudo é texto, tudo sujeito a interpretação, e interpretações ruins de um texto curto. E nós não estamos vendo onde isso está nos levando. A arte do diálogo, você tem que pagar o preço de pegar esse momento e realmente conversar com a sua mãe, conversar com a sua sogra, conversar com o namorado, falar, meu filho. É preciso conversar. Nós precisamos fazer isso para que Deus esteja em nossos relacionamentos. Essa é a vida abundante, que tem essa sabedoria. Ele disse, não seja nécio, seja sábio, pagando o preço para resgatar um momento do seu tempo para um bem maior que está diante de você. A segunda qualidade é a qualidade do bom senso. Mostra lá para nós, por favor. Bom senso. Bom senso é um remédio que está faltando no mercado, tá? Tarja vermelha. Parece fácil de comprar, mas nós estamos em falta. É impressionante como tem pessoas insensatas. O texto diz, não seja insensato, mas procure conhecer a vontade do Senhor. Veja bem, hoje você dirige o carro falando no celular. Como é que chama isso? Insensatez. Vi esses dias um videozinho, onde eles entrevistam 4 ou 5 pessoas, perguntando para elas se elas falam no celular quando dirigem, elas respondem que sim, e aí entra uma moça sem os braços, totalmente com uma dificuldade motora muito grande, e ela explica que ela morreu porque ela sofreu tudo isso, porque o outro motorista estava no celular. E aí eles perguntam de novo para o rapaz, os entrevistados, se eles vão continuar falando no celular enquanto dirigem. Bom senso, bom senso. O pecado, por exemplo, é algo que nós devemos combater, certo? Vícios, por exemplo. É interessante como, desculpe falar de novo de celular, esses dias eu fiquei muito impressionado porque alguém escreveu em algum lugar que quando você senta no restaurante, você não deveria colocar o celular na mesa. E não deveria ficar olhando cada bendita mensagem que vem. Porque quando você está dizendo para a pessoa à sua frente assim, eu vim aqui conversar com você, mas tem 45 pessoas mais importantes do que você neste momento, e eles vão nos interromper muitas vezes. Bom senso, né? Jovens, eu acredito que hoje estão tomando, como sempre, né? Estão tomando decisões com falta de bom senso e querem viver perigosamente. Vamos supor que aqui, tem uma linha aqui traçada aqui no chão, que essa linha daqui para lá é pecaminoso, daqui para cá é a vida com Deus. Onde é que o jovem gosta de viver? Ao invés de viver aqui, longe da linha, ele quer viver quase na linha, assim, entendeu? Ele, por exemplo, chega para mim e fala assim, pastor, quando a gente está namorando, a mão pode ir até aonde? Esse tipo de pergunta mostra que assim, ele quer saber, me diz até aonde, porque eu quero viver perigosamente.
Eu quero fazer o mínimo antes do pecado. E quando faz essa pergunta é porque a mão já foi. A verdade, por que isso é assim? Esses dias conversando com um médico ginecologista, ele disse que ele estava atendendo uma moça e ele faz parte da entrevista dele, depois do exame, perguntar quantos parceiros você teve este mês. E essa moça de 19 anos, ou 20, 19, sei lá, ela disse assim, esse mês, só um minutinho. Ela fez a conta e disse, 19. Né? Aí eu falei, eu me assustei. Virei para o médico, mas como assim 19 parceiros num mês? Ele falou, não, Ebenezer, é que hoje existem festinhas onde a prática de sexo, ela faz parte da festa, várias vezes na festa. Então, as meninas têm que saber quem é que vai ganhar, tem uma competição. E nós vemos então um mundo se afastando de Deus, porque não tem o bom senso. Aí ele me disse, hoje estamos enfrentando, ressurgiu no Brasil uma crise, uma epidemia de sífilis, algo que nós já tínhamos totalmente erradicado desse país, existe hoje de novo, por causa de uma vida totalmente largada na área sexual. Vamos falar de finanças pessoais. A pesquisa do SPC mostrou, eu estudo muito o assunto, né? Aí diz assim que a entrevista com a pessoa, você está devendo? Estou devendo. Quanto você está devendo? Tanto. Quando você acha, você está conseguindo pagar? Não, eu estou inadimplente. Quando é que você acha que vai sair da sua inadimplência? E aí a resposta média do Brasil foi 16 meses. Aí eu falo assim, de onde saiu esse número? Imagina, o cara fala assim, quando é que eu vou sair? Daqui 2 anos. E o outro, não, daqui 6 meses já estou fora. Aí faz a média, deu 16 meses. Ele não vai sair, meus queridos. Ele continua gastando sem nenhum tipo de ordem ou de restrição. Ele continua fazendo compras compulsivas. Falta bom senso. E ele tira esse número da cabeça dele. Não, daqui 16 meses eu já superei isso. Então nós vemos hoje no mercado brasileiro que está faltando bom senso. O que o texto bíblico diz? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Nós temos que fazer o exercício espiritual de saber o que Deus pensa. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para essa situação? Eu coloquei ali um desenho ali de uma roda da vida, né? Essa roda da vida, todos os coaches agora têm uma roda dessa. Isso foi ensinado por Larry Coy em 1974, quando ensinou o curso de conflitos da vida. Eu entendo que existe o aspecto místico. Vamos orar para saber o que Deus quer. Esses dias eu me encontrei com uma moça, ela falou assim, eu estava andando na rua e Deus me falou que era para eu voltar para a igreja. Aí eu brinquei e falei assim, só um minutinho, como é que você fala que Deus te falou? Como assim que Deus falou? Foi uma voz do poste, falou assim, oi, eu estou aqui, volte para a igreja. Eu falei assim, não, você sabe o que eu quero dizer. É assim, na minha cabeça veio esse pensamento, mas está vendo? Ela escolheu a resposta mística, Deus me falou, ao invés de dizer assim, eu estava andando na rua e eu pensei, como a minha vida está ruim, e a minha vida está precisando de Deus. Sabe uma coisa, minha mãe me levou na escola dominical a vida toda, eu me afastei de Deus quando eu tinha 17 anos, sabe o que eu preciso? Preciso voltar para a igreja. Por que ela não fala assim? Porque ela está fugindo do conceito de bom senso e de sensatez. É mais chique ir para o lado místico. Deus me falou. Agora veja bem, Deus fala conosco de muitas formas. Eu não sou contra Deus falar. Eu creio que nós vamos receber a mensagem de Deus de muitas formas. Mas olha o que está escrito na palavra. Ele diz, procure compreender. Procure compreender é um aspecto intelectual. Eu tenho que fazer um esforço mental, eu tenho que cranear, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. O profeta Oséias vai dizer, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Gente, é impressionante como a falta de conhecimento tem nos levado para uma vida sem Deus. O sujeito vem, por exemplo, no culto dos empresários.
Ele fala, minha empresa está mal, Deus me ajude. Aí ele levanta a mão, ele diz, Senhor, eu estou entregando a minha empresa, o Senhor é meu sócio. Excelente. Sabe qual é a próxima coisa que você precisa fazer? Cursinho do Sebrae. Por quê? Porque você é ruim demais, você é um péssimo homem de negócio, você não está usando as melhores práticas, e sem conhecimento, meu filho, você não vai saber o que Deus pensa. Hoje, de cada 10, 2 negócios vão à falência em 2 anos. Por quê? Falta de conhecimento. Os 2 que dão certo é que tem um pouco mais de estudo. Estou falando de estudo de faculdade. Tudo nós vamos estudar. E eu acho interessante que no texto ele vai dizer assim, não seja insensato, tenha bom senso, procure compreender o que Deus pensa. Vai estudar para descobrir o que Deus pensa. Eu não estou bravo, mas eu quero bater um pouco para a gente poder se acordar, né? Mulher, olha no espelho, essa roupa ficou boa, essa roupa não ficou boa. Quem decide? Se você é uma mulher de Deus, você tem que perguntar o que Deus pensa. E a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,9, diz que a mulher devia colocar uma roupa com 3 características: decência, modéstia e bom senso. Se você estiver falhando com isso, está fora. Viu como é que é fácil? O que Deus pensa. Procure compreender a vontade do Senhor. Olha o absurdo que aconteceu em São Paulo recentemente. A mãe leva a filha naquela exposição, e a mãe é a treinadora, ela é a coach da filha, em fazer a filha tocar num homem nu. A burrice dessa mãe, a falta de bom senso dessa mãe, é uma coisa assim que nos deixa pasmos. O que está acontecendo? Essa mãe está fazendo um desfavor para essa moça, porque ela não está perguntando o que Deus pensa sobre isso. Como é que Deus quer que eu crie a minha filha? Qual é o sistema de moral, de decência, de bom senso que eu devo incutir nessa minha filha? E daqui 15 anos, quando a filha, Deus queira que não aconteça, certo? Daqui 15 anos, quando a filha estiver se afastando por uma vida, outra aí, a mãe fala assim, eu não sei o que aconteceu. Ué, minha filha, aconteceu que você, mãe, não teve o bom senso, foi insensata, e você não quis compreender a vontade do Senhor nessa área de sua vida. O que Deus pensa? O que Deus pensa sobre moda? O que Deus pensa sobre celular? O que Deus pensa sobre moralidade? O que Deus pensa sobre finanças? O que Deus pensa sobre o seu negócio? 2 qualidades. Sabedoria é um esforço para remir o tempo. Bom senso, estudar o que Deus pensa. Existe uma terceira qualidade, que é a sobriedade. O texto diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa sobre vinho ou bebida alcoólica, né? A Bíblia foi escrita por Deus, né? É um negócio inteligente demais, gente. A Bíblia é um negócio fantástico. É assim, a Bíblia não proíbe beber, mas proíbe ficar bêbado. Agora você decide como é que você vai fazer essas 2 coisas. Tá vendo? Não proíbe beber, proíbe ficar bêbado. Se você conseguir fazer as 2 coisas, então aí você está no caminho de Deus. A Bíblia está dizendo, não se embriague, porque aí existe dissolução, existe descontrole, existe desperdício. Mas encha do Espírito. De novo, começa a gente se confundir. Como assim eu me encher do Espírito? Está vendo? O verbo mostra que o sujeito teve uma ação. Diz, encha-se, enchei-vos. É eu que tenho que me encher. Não é assim, vou ficar parado agora aqui. Agora eu vou ver se o Espírito vai vir para encher. Está vindo? Está vindo para encher? Está vindo? Não é assim que a Bíblia diz. Você se enche do Espírito. Encha do Espírito. Põe o Espírito dentro de você. Como? Aí vamos ser bem sinceros, né, filhos? Nós todos odiamos português, né? Existe uma coisa, deve ter alguns professores de português aqui que gostam, né? Mas existe as chamadas orações subordinadas de gerúndio. Todos sabem o que é.
ou vocês faltaram nessa aula, né? A oração subordinada de gerúndio é aquela que termina com ando, endo, indo, né? E que, eu ia falar, ondo e... Veja bem, enchei-vos do Espírito, como? Falando. Está vendo o ando aí? São 4 jeitos da gente ficar cheio do Espírito, marquei de azul, ó. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero falar uma coisinha sobre cada um desses pontos e eu encerro. Como que eu posso me encher do Espírito, abrir a janela da alma para o Espírito Santo entrar na minha vida? Em primeiro lugar, mostre lá, falando entre vós com salmos, eu coloquei o título de conversar a palavra. O português não está totalmente correto, mas eu quero que você entenda, porque ele diz assim, ele não diz falando os salmos, ele diz falando entre vós. Se é falando entre nós, ele está mandando conversar. Nós temos que aprender a conversar a Bíblia. Conversar a Bíblia. Só tem um jeito de conversar a Bíblia, você tem que ler antes. Depois que você leu antes, você tem que escolher um pedacinho, um princípio, uma frase. E depois você tem que puxar uma conversa com alguém sobre aquela frase. Se você não faz isso, tem uma porta que está fechando para você encher-se do Espírito. A Bíblia diz, quer se encher do Espírito? Tem uma porta que você abre, uma janela que você abre. Qual que é? Converse com a Bíblia no meio. Eu tenho tido algumas experiências muito legais, né? Saí de um hotel em Vitória 2 semanas atrás. Naquela manhã, na minha cama, eu li o Salmo 113. E diz lá que o Deus que habita acima dos céus, Ele olha, Ele se inclina para ver o que está acontecendo na terra. Eu peguei essa frase, puxa, Deus se inclina para ver o que está acontecendo na terra. Você vê, Deus está interessado. Os deuses de pedra não se inclinam, eles são eretos. Mas o Deus Altíssimo, Ele se inclina para ver o que está acontecendo na terra. Veio esse pensamento na minha cabeça. Desço no hotel, estou indo embora, tem uma moça lá. Eu falei assim, moça, posso ler um pedaço da Bíblia para você nessa manhã? Ela falou assim, ai que lindo, leia para mim. Eu falei, Salmo 113. O Deus Altíssimo se inclina para ver o que passa na terra. Ela falou assim, eu concordo, todos nós devemos nos inclinar e ser mais humildes. Eu falei, não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo de você ser humilde, apesar que isso é uma coisa boa. A Bíblia está dizendo que Deus se inclina. Eu coloquei a mão no balcão e falei assim, Deus está lá no céu, mas Ele olha para você que está atendendo aqui no hotel, e Ele se inclina, Ele olha para ver o que está acontecendo na terra. Ele olha para você. O que isso deve causar em você e em mim? Porque Ele está nos olhando. Ela falou, ai moço. Eu falei, pois é. Nós devíamos ter um pouco de medo. Não fazer nada errado. Deus está olhando. Segundo lugar, nós devíamos confiar nele, né? Entregar nossa vida para Ele, entregar a sua vida para Jesus. Porque só com Jesus você vai estar segura. Quando Deus te olhar, vai dizer assim, essa aí está com Jesus. Eu não gosto de conversar sobre isso, é sobre religião, né? Eu falei, mas você achou lindo quando eu ia ler a Bíblia para você? Ela falou, não, eu acho lindo, mas eu não gosto de conversar. Moça, presta atenção. Eu desci do meu quarto e eu tive essa ideia de falar para você um pedaço da Bíblia. Olha que pedaço bacana. Um pedaço de que Deus olha para você. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Aí chegou o cara que eu fui embora. Eu estava com uma outra experiência de hotel. Estava com um rapaz aí no estado do Mato Grosso. Saio no hotel, está ali o rapaz. Eu falei, rapaz, o que você pensa em fazer daqui 10 anos? Ele falou, nossa, que pergunta é essa? Eu não sei o que eu vou fazer daqui 6 meses. Eu falei, não, é normal, você é muito jovem, vocês não pensam no futuro, né? Eu tenho 63, eu preciso pensar no futuro, porque está me sobrando quanto? Uns 17 anos de vida no máximo, né? Imagina o presidente da Coca-Cola. O presidente da Coca-Cola, ele está comprando fontes de água no mundo inteiro, pensando nos próximos 50 anos. Ele está comprando água para quando ele não estiver aqui, a Coca-Cola ainda tem água para fazer coca. Bacana, mas tem uma coisa que você precisa pensar. É que o cara da Coca-Cola, eu e você, nós vamos morrer. E depois, cara, tem que ter um plano.
Quem que nós vamos encontrar depois da morte? Deixa eu falar um pedaço da Bíblia para você. Aí puxa aqui, ó, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí peguei uma caneta e falei assim, olha aqui, me empresta uma caneta. Veja bem, aqui está a ira de Deus, está vendo? A ira de Deus caindo sobre a humanidade. Aí Jesus veio, eu pus a caneta assim. Aí Jesus criou um caminho de amor, um caminho onde você segue, você sobe para Jesus. Se você aceitar Jesus, você tem a vida eterna, mas se você ficar aqui fora, cara, sobre você permanece a ira de Deus. Você não pode ficar fora, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Ele falou assim, meu pai e minha mãe me criaram na igreja a vida toda, acho melhor eu voltar para a igreja. Faça isso, volta para a igreja, porque não é daqui 5 anos, daqui 10, ou no final da sua vida, você não sabe quando você vai se encontrar com o seu Criador, e você precisa, está vendo, queridos, falando um pouquinho da Bíblia. Num hotel em Sinop, eu estava no sofá assim, tinha um senhor, um jovem casal, ele, uma mulher, 2 crianças, né? E eles estavam ali, eu estou lendo a Bíblia, estava estudando Tessalonicenses. Aí eu falei para ele assim, com licença, o que vocês fazem? Nós somos empresários. Nossa, que bacana, eu acho que o empresário é um verdadeiro herói nesse Brasil, para poder vencer as loucuras dessa terra, né? Tá. O que vocês fazem? Comecei a conversar, ela, e o senhor, o que o senhor faz? Eu sou eu estou mais na área da literatura, né? Eu sou um estudioso de textos antigos, né? Principalmente no grego, gosto muito de textos gregos, né? E você sabe, posso ler um pedaço de um texto que eu estou lendo agora, que é bom para empresário, olha, aqui diz assim, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que você acha desse? Aí a mulher vira assim, bom esse texto, hein? Bom, hein? Fulano de tal, ela já lembrou do cara na empresa dela que não quer trabalhar. Eu falei, tá vendo? A gente tem na empresa da gente o cara que não quer trabalhar, né? Às vezes é um parente da gente, né? Ela fez assim com a cabeça, né? Eu falei, agora, olha o que o texto continua falando, que se alguém não trabalha, diz assim, notai-o. Aí, para dar uma esnobadinha, né? Diz assim, essa é a palavra semeio, no grego, que significa colocar uma marca. É como a senhora pegasse o batom, passasse na testa um X, assim, esse aqui é vagabundo. Põe a marca lá. E diz, com esse que você botou a marca, tem uma outra palavrinha no grego que é sunanamignumi, que significa não se misture, não fique íntimo, não mantenha o contrato com essa pessoa para que ele fique envergonhado. Você, quando tem uma pessoa que não trabalha na sua empresa, tem que mandar ela embora. Na família a gente não pode mandar embora, aguenta, mas não precisa se associar. Marca na testa, assim, esse aqui não. Se você emprestar dinheiro para esse, jamais vai pagar. Ela falou, é verdade. Nossa, esse texto antigo aí, que texto é esse? Eu falei, é a Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. Vocês, empresários, deviam ler demais a Bíblia. A Bíblia fala muito sobre os negócios. Gente, a gente se enche do Espírito compartilhando a palavra. Eu tenho uma que eu não usei ainda, que eu estou treinando. Eu acho que vai ser no avião. Quando o cara perguntar assim, o que o senhor faz? Eu sou um logoterapeuta. O que é um logoterapeuta? Um terapeuta da palavra, logoterapeuta, né? Eu trabalho com essa filosofia de tratamento, de confrontação noutética, que produz a metanoia, que é a metamorfose mental e comportamental. Se eu disser que eu sou pastor, ele não me escuta. O que eu quero dizer para você é assim, pega essa mania, lê uma coisa na Bíblia de manhã, memoriza uma frase, um versículo, fale, porque a Bíblia diz para conversar, falai entre vós, para conversar. A segunda coisa que ele diz é louvar de coração ao Senhor. Aí você enche do Espírito. Aconteceu hoje. Eu estava ali sentado quando nós começamos a cantar essa música, que Deus é fiel, e aqui meus caminhos estão na mão dele, e ele me protegerá, entendeu? Porque às vezes, vamos ser sinceros, a gente vem aqui na igreja, senta, e cara assim, vamos ficar de pé, hino tal,
E a gente vai cantando assim, com aquele hino, por exemplo, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Você conhece aquela música? Então, não olha, e a gente vai cantando aquela má vontade. Você sabe como é que você se enche do Espírito? Você faz isso uma oração de verdade. Você fala assim, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Quando você faz isso, você abriu a janela. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, entoando e louvando de coração. Bota o coração na coisa, você abre. Eu estava sentado ali, não queria gastar muito a voz, então não estava gritando, mas eu estava cantando baixinho, mas eu me arrepiei todo, lendo a letra, dizendo, Jesus, Tu és fiel, Tu cuidas de mim, e Tu és fogo que vai me proteger, sim Senhor. Eu estava fazendo daquilo uma oração, pedindo então que Deus, o seu Espírito, me enchesse. Terceiro lugar é a questão da linguagem, dando sempre graças por tudo. Veja, dando graças, mais sempre, mais tudo. É uma expressão aritmética. Agradecer, mais sempre, mais tudo é igual ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro, o seu Davi Cox me ensinou isso há 40 anos atrás, lá na Palavra da Vida. Ele falou assim, Ebenezer, é muito fácil. Se você estiver reclamando, você está usando a linguagem das trevas. Se você estiver louvando e agradecendo, você está na linguagem da luz. Pronto, ficou fácil. Agora você olha para o seu dia de hoje, quanto houve de reclamação. Olha para o meu dia, quanto houve de reclamação. Quando eu estava no trânsito, o que eu tinha? Reclamação. O que eu fiquei olhando no horário? Reclamação. Então, se você reclama, você não está se enchendo do Espírito, você está esvaziando. Mas se você... Vocês estão entendendo, né? Não é aquela loucura também, né? Tem gente que chega a ensinar umas loucuras da gratidão. É assim, ó. Não passei no exame de vestibular, louvado seja o Senhor. Também não é assim. Não é assim. Ou então, meu pai morreu, obrigado Senhor. Não, está errado. Eu estou triste. Mas é achar o caminho de dar graças. O fardo é pesado. Quando o fardo, tem uma música que diz, quando o fardo é pesado, Deus dá maior graça. É eu enxergar isso. Quando eu enxergo Deus, eu abri a janela para o Espírito Santo entrar na minha vida, não é? E por último, praticar a submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós precisamos sujeitar uns aos outros. Aí tem uma listinha maravilhosa, né? Porque ele fala, falando a palavra, louvando de coração, dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e logo depois ele fala assim, que as mulheres deviam ser sujeitas aos seus maridos, e que o marido devia amar a mulher, e que o filho devia obedecer e honrar os pais, e que os pais não deviam irritar seu filho, mas criar na disciplina, que o funcionário devia obedecer até quando o patrão não está vendo, e o patrão devia tratar todo mundo com igualdade, e depois termina falando quanto ao mais, e segue falando da nossa guerra espiritual. Não é curioso que quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros, ele começa a dar exemplo. Então a mulher, você quer que Deus entre na sua vida, no seu lar? Tem uma janela que você pode abrir. É a janela do respeito. Marido, você quer que o Espírito Santo entre na sua casa? Tem uma janela que se abre, a janela do amor, do cuidado com aquela mulher. Filho, você quer que Deus entre na sua vida, na sua casa? Tem uma janela que se abre, chama-se honra, obediência. Quando você não honra, você vê que todo mundo que faz isso está entrando embaixo e levantando o outro, né? A mulher levanta o marido levanta a mulher, os filhos levantam os pais, não irrite o seu filho, mas crie na disciplina e na admoestação do Senhor, ou seja, você tem que conversar com ele, meu filho, admoestar, falar, gasta tempo. Quando você faz isso, você está tentando levantar o filho. O patrão, o empregado, ele levanta o patrão, trabalhando até quando o patrão não está olhando. E o patrão, ele levanta, tratando todo mundo com justiça e igualdade. A Bíblia é um livro maravilhoso, hein? Não é? Olha o equilíbrio desse negócio. De nós, você vê que não é um negócio místico. É um negócio minucioso. A vida prudente é uma vida em que você faz com que todas essas coisas são praticadas. Um amigo meu, vou trocar o nome dele, vamos chamar de João. João, quando entregou a vida a Cristo,
Ele chegou em casa, virou para os pais e falou assim: entreguei a minha vida a Cristo, estou indo para o céu, vocês vão todos para o inferno. Tá certo? Não foi verdade isso. Aquilo virou uma guerra dentro de casa, uma guerra, até que um dia ele abaixou aquela coisa toda e falou: não, eu estou esquecendo uma coisa, eu preciso honrar meu pai. Aí o pai achava assim, que ele tinha ficado louco, entrou na igreja dos crentes aí, agora está mandando todo mundo para o inferno, até nós que criamos ele, a vida dele, cuidamos dele a vida toda. Só que esse moço parou de ir em baile, parou de ir em festinha, parou de beber, e aí os pais assim: filho, o que está acontecendo com você? Você está com uma vida muito certinha, não sei, você não está se divertindo. Eu falei assim: não, pai, é o seguinte, olha que sabedoria, vocês me criaram para ser assim como eu sou agora, um bom filho. Eu preciso estudar mais, senão eu não tenho futuro. Não posso me envolver com vício. Eu acho que é essa vida que vocês gostariam que eu tivesse. Bom, Jesus me deu essa vida, e eu preciso honrar vocês vivendo essa vida. Toda a família me chamou e disse: vem aqui que nós queremos todo mundo entregar a vida para Cristo. Por telefone eu ia dizer assim: já entrega aí, está resolvido. Mas eles disseram: não, tem que ter o pastor. Então eu fui, tá certo? Mas está tudo bem, eu não sou contra o pastoreio. Esse João, quando ele abriu a janela da honra aos pais, o Espírito Santo entrou na família dele, tá certo? Muito bem, vamos então para a nossa conclusão. O que é essa vida prudente, minuciosa? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é a vida abundante? O que é isso? Então a gente pensa assim: será um momento de êxtase durante o louvor? Pode ser. Pode ser também, porque Efésios fala que nós devemos louvar de coração ao Senhor. É por um acaso uma emoção que acontece durante uma mensagem? Também, porque a Bíblia diz que nós devemos falar uns aos outros a palavra de Deus, e quando eu escuto a palavra de Deus, aquilo pode me encher, tá certo? A Bíblia também fala, pode ser uma experiência única na vida? Não, única não pode ser. Tem que acontecer centenas de vezes durante o dia, tem que acontecer centenas de vezes durante a semana. São experiências e experiências com Deus, de pegar os princípios de Deus e fazer com que eles sejam aplicados em todas as áreas da minha vida e permitir que o Espírito Santo entre nela. Por último, é algo que você recebe ao invés de se esforçar? Não, você precisa se esforçar. Enchei-vos do Espírito. Qual é o esforço? Está aí o resumo. Seja sábio. Pague o preço para resgatar um momento específico de tempo para um bem maior. Faça isso hoje à noite. Tire esse pedaço de tempo que vai ser consumido da rotina do seu dia, que é impiedosa e até maligna. Tira isso, faça a decisão. E quando você tira, a sua vida se enche de Deus, porque você resgatou, remiu o tempo, porque os dias são maus. Em segundo lugar, seja sensato. Seja sensato, não faça coisas com falta de bom senso, mas faça o esforço intelectual de estudar mais, de procurar mais, de saber o que as instituições ensinam, as melhores práticas de negócio, o melhor jeito de viver a vida cristã e também o que Deus pensa sobre cada assunto da sua vida. Estudar a Bíblia, ler, estudar, pesquisar. Você tem que cranear, meu filho, tem que ir atrás, saber o que Deus pensa sobre cada coisa cada área de sua vida. E por fim, você precisa ser sóbrio, não ficar bêbado, não se embebedar com drogas, com álcool, nem com televisão, nem com celular, nem com uma vida inútil. Você não deve ficar bêbado, você deve procurar sobriedade. E você deve se encher do Espírito Santo de Deus. Como? Tem a listinha lá, mostra para nós. Conversando com os outros a Bíblia, louvando de coração, dando graças sempre e por tudo, sujeitando-vos uns aos outros, a mulher, o marido, o filho, o pai, o funcionário, o patrão, tudo isso, esse é o jeito. Veja que a Bíblia não está falando de uma mágica. A Bíblia não está dizendo um negócio que cai em nós. A Bíblia está falando que essa vida abundante, prudente, cheia do Espírito, ela é regrada por princípios. Isso está em falta hoje, queridos.
Falta sabedoria, bom senso e sobriedade hoje no mundo. Eu fui pesquisar na internet para preparar essa mensagem, achei uma lista de 20 empresas aqui do Brasil, grandes empresas. Quais são as qualidades que elas estão esperando dos seus funcionários ou das novas contratações? Depois de falar o óbvio, que a pessoa tem que ter espírito empreendedor, criatividade, adaptação às mudanças, etc., ele começa a falar certas coisas que remete à vida cheia do Espírito, à maturidade cristã. Ele diz assim, sabedoria para o melhor uso do tempo, investimento no autodesenvolvimento, uma atitude positiva e transparente, que seja trabalhador e não vagabundo, princípio bíblico, né? Que tenha bom senso, está escrito na lista, capacidade de aprendizagem, submissão mútua. Como é que isso aparece? Dedicado às pessoas, cooperador, sabe trabalhar em equipe, se sente responsável pelos consumidores e pelos colegas. Está faltando no mercado. Quem é que pode fornecer isso? O cristão que diz, há uma vida fenomenal, que pode ser vivida, está disponível, o Espírito Santo oferece. Se você e eu buscarmos essa vida com sabedoria, com bom senso, com sobriedade, queridos, nós estaremos melhor no mercado, nós teremos vidas melhores, casas melhores, famílias melhores, se nós usarmos esses princípios que estão na palavra de Deus. Esse é o melhor jeito de você e eu celebrarmos esse aniversário, de celebrar a vida como cristãos que somos. Eu me comprometo a ser uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais de bom senso, sensata, uma pessoa mais sóbria. Eu quero usar bem meu tempo, eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero saber o que Deus pensa, é isso que eu quero. E eu espero, queridos, que Deus nos conduza, todos nós, a esse tipo de vida, uma vida maravilhosa, disponível, que Deus nos dá. Deus os abençoe e parabéns a todos.